O ministro do Supremo, Gilmar Mendes, mandou soltar mais 4 investigados por envolvimento no mesmo esquema de corrupção no setor de transportes do Rio. O empresário de ônibus Jacó Barata Filho deixou hoje a cadeia. Foram quase 50 dias na cadeia. O empresário de ônibus Jacó Barata Filho e o ex-presidente da Federação dos Transportes, Leles Teixeira, são suspeitos de pagar propina ao ex-governador Sérgio Cabral. Na quinta-feira, o ministro Gilmar Mendes expediu liminar para soltar os 2 acusados. Logo depois, o juiz federal Marcelo Bretas, da Lava Jato, no Rio, emitiu novos mandados de prisão contra eles. Ontem, Gilmar Mendes comentou a atitude do juiz. Disse que é o cachorro que abana o rabo, e não o contrário. Em seguida, o ministro concedeu novo habeas corpus aos empresários. Explicou que, no caso de Jacó Barata Filho, as medidas como o recolhimento do passaporte são suficientes para evitar a fuga. A Associação dos Juízes Federais do Rio repudiou as declarações de Gilmar Mendes sobre as decisões da Justiça, segundo a nota, em flagrante ofensa à lei orgânica da magistratura. A associação classificou o linguajar do ministro como impróprio. Hoje à tarde, o ministro Gilmar Mendes decidiu estender o habeas corpus a outros 4 presos na Operação Ponto Final. Todos são investigados por envolvimento no esquema de corrupção no setor de transportes do Rio. O blog do jornalista Gerson Camarote teve acesso à decisão que beneficia Cláudio Sá Garcia de Freitas, Marcelo Traça Gonçalves, Enéas da Silva Bueno e Otacílio de Almeida Monteiro. No despacho, Gilmar Mendes diz que 2 dos presos têm 75 e 80 anos. Segundo o blog, o ministro afirma que a liberdade é a regra no processo penal e que a súmula 691, que recomenda normalmente não conceder habeas corpus nesses casos, não pode ser um valha-couto de covardes. Gilmar Mendes acrescenta uma frase de Rui Barbosa: o bom ladrão salvou-se, mas não há salvação para o juiz covarde. No despacho, o ministro também faz uma referência indireta a procuradores do Ministério Público Federal, que ontem pediram impedimento de Gilmar Mendes no processo que envolve Jacó Barata Filho. O ministro escreveu: não se pode curvar e ceder a grupos de trêfegos e barulhentos procuradores e nem se curvar ao clamor popular. Os procuradores alegam que Gilmar Mendes foi padrinho de casamento da filha do empresário e que Jacó Barata Filho é sócio numa empresa de ônibus com Francisco Feitosa de Albuquerque Lima, irmão da esposa do ministro. Não há prazo para o procurador-geral Rodrigo Janot decidir se pedirá ao Supremo Tribunal Federal a suspeição de Gilmar Mendes. O ministro Gilmar Mendes afirmou que as regras de impedimento e suspeição para atuar em processos estão previstas em lei, mas que ele entende que não houve motivo para se declarar impedido ou suspeito neste caso. O ministro disse que o contato com a família de Jacó Barata ocorreu somente no dia do casamento da filha do empresário. O ministro foi padrinho do casamento. Sobre o questionamento do Ministério Público Federal de que o cunhado do ministro é sócio de Jacó Barata Filho, Gilmar Mendes destacou que não há relação com o empresário ou com os negócios dele. Gilmar Mendes não vai comentar a nota de repúdio da Associação dos Juízes Federais do Rio. Sobre a libertação dos empresários Jacó Barata Filho e Leles Teixeira, o juiz Marcelo Bretas disse que, segundo a lei orgânica da magistratura, não vai comentar a decisão de outro magistrado.